Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no episódio 5 da terceira temporada de The Resident. Pra quem não sabe, eu tô postando os resumos dos episódios de The Resident, então quem não for inscrito já se inscreve, deixa o like de vocês e não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Bom, gente, no episódio 5 já começa ali com uma questão já logo de cara, que o Devon tá tratando ali um paciente, um piloto, que ele caiu, só que ele fez os exames ali e ele viu que ele tava bêbado. E ele fica ali naquela questão de se ele vai denunciar ele ou não, porque ele tava bêbado pilotando. Então ele ficou ali naquela questão se ele ia denunciar ele, se ele não ia, porque se ele denunciasse ele pra ANAC por estar pilotando bêbado, ele estaria quebrando o sigilo médico-paciente. Então ele ficou ali meio na dúvida. O Conrad ficou ali falando na cabeça dele que ele deveria denunciar porque ele ia pilotar e ele ia pilotar de novo bêbado. Então ele poderia colocar a vida das outras pessoas em risco. E isso seria a responsabilidade do Devon se ele não denunciasse ele. E ele optou ali por não denunciar. No primeiro momento ali, o paciente não deu muita bola, foi embora ali, desfez ali do panfleto que ele deu pra ele e ficou tudo bem. Não falou mais no assunto e acabou por aí. Só que nisso já tem uma outra coisa que mostra ali o Bell indo viajar ali para poder fazer uma divulgação ali do suplemento de saúde que ele tá investindo ali. Então ele tá ali indo viajar para poder fazer essa divulgação. Ele vai viajar, só que fica uma coisa ali meio em aberto, meio subentendido, de que é aquele mesmo piloto que o Devon dispensou, que tava bêbado, que ia pilotar esse avião que o Bell ia viajar. Então ficou aquela coisa ali mostrando o piloto chegando no aeroporto, mostrando o Bell indo viajar ali. Só que esse avião ele bate e a gente acaba ficando na dúvida se era mesmo aquele mesmo piloto ou não, e a gente fica nessa dúvida o episódio inteiro. Nisso, os pacientes do episódio então são esses passageiros desse avião que sofreu o acidente. Então a gente tem ali uma mulher que tem narcolepsia, uma doença que faz a pessoa dormir do nada em qualquer lugar. Então ela chega ali, ela fala que ela já fez todo tipo de tratamento, que pra ela vive com aquilo ali a vida inteira. Então, pra ela aquilo ali é totalmente comum, não tem nada o que fazer com relação à narcolepsia dela. Só que o Conrad examina ela, vê que ela tá com problema ali de pressão alta, que ela precisa tratar, e ela não cuida muito bem dessa pressão. Então isso acabou afetando outros órgãos do corpo dela, e ele fica ali insistindo junto com o Devon para que ela faça mais exames, para que ela fique internada, e ela fala que ela não pode, porque ela tem que retornar ao serviço dela, não pode faltar, porque o patrão dela já tem muita paciência com ela por conta do problema dela dormir do nada. Então fica toda essa questão, só que o Devon meio que tenta forçar ela ali a ficar, até chega a chamar segurança para tentar segurar ela ali no hospital. E o Conrad fala que ele não pode fazer isso, que ele tá fazendo, que ele tá querendo fazer isso por conta da culpa dele ter liberado o piloto. E ele fala que aquilo não tem nada a ver, porque o piloto era uma responsabilidade dele, e ele aceitou o risco de deixar o piloto sair sabendo que ele colocaria a vida das pessoas em risco.
E ali no caso daquela paciente, ela não estava colocando a vida de ninguém em risco, só a dela. Ela só estava se negando a receber o tratamento, ela só não queria ficar ali, mas ela só estava se colocando em risco. Ela não estava arriscando a vida de ninguém. Então ele conversou com ele e acabou fazendo ele mudar de ideia. Mas nisso ali, quando eles vão liberar essa paciente, eles percebem ali que ela tem um outro problema, que ela tem uma dificuldade ali para andar e eles examinam mais ela ali e descobrem que é uma questão neurológica, que é uma questão que se resolve com operação. Então eles vão atrás do Dr. Ken, né, ali para operar ela. Só que gente, o hospital tá cheio de gente ferida, tá cheio de a emergência tá lotada assim, e ele não tá dando muita bola pra isso. Então ele fala que ele tá com a agenda dele lotada. E quando o Devon e o Conrad fala que ela tem lá o plano ouro, que ela tem o melhor plano de saúde, ele volta atrás ali, lógico, inventando ali uma coisa toda que ele não se importa, que ele tá operando porque ele quer ajudar a paciente, mas a gente sabe que não é bem assim, que ele se importa muito com o plano de saúde das pessoas, com quanto ele vai ganhar. Então ele faz ali toda uma cena na frente do Conrad e do Devon, mas logo a gente vê ali a cara dele, né, indo atrás ali, procurando saber se ela realmente tem lá o melhor plano de saúde. Aí sim, depois que ele vê isso, que ele resolve operar essa paciente. Mas é realmente isso, era uma questão neurológica. Quando ele opera ela, ela melhora, ela vai embora. E ela meio que agradece ali o Conrad por ter insistido, por ter feito mais exames, por ter ajudado ela ali, porque ela passou a vida inteira dela achando que ela tinha narcolepsia e ela não tinha, ela tinha um outro problema que talvez pudesse ter sido resolvido ainda na infância dela. Então ela agradeceu ele ali e foi embora. Teve também o próprio Bell, que teve um problema de hernia de disco por conta do acidente, que ele acabou ali se machucando, e ele ficou entre a doutora Kim e o Dr. Ken ali, porque o Dr. Ken queria que ele fizesse uma operação para poder resolver aquele problema, que ele falou que era uma questão mais prática, que uma operação resolveria tudo muito mais rápido. E a doutora Kim falou ali, não, mas vamos tentar resolver com fisioterapia, porque é uma cirurgia muito arriscado, não é 100% garantido de que vai melhorar. É melhor fazer fisioterapia. O Dr. Kim ficou ali falando que fisioterapia leva muito tempo e talvez ele não melhorasse. Então ficou bem nessa coisa de que o Ken gosta de ganhar dinheiro. Ele estava interessado em ganhar dinheiro em cima do Bell. Só que a gente vê ali que ele é muito mais esperto, né? O Bell sabe muito bem ali com quem que ele tá lidando. Então ele optou ali por fazer fisioterapia e não fazer operação, porque, né, não é tão garantida assim a operação. Então ele preferiu confiar na doutora Kim ali, que tava falando que a fisioterapia resolveria o caso dele bem melhor do que uma operação. Só que nisso também teve um certo estranhamento ali entre a doutora Kim e o Dr. Ken durante um procedimento cirúrgico de um outro paciente ali que ele estava operando junto com a doutora Kim. Só que ela, na hora que ela viu que ele estava deixando o paciente na mão de uma aluna, ela meio que corrigiu ele ali, meio que obrigou ele a ficar na operação, não entregar o paciente na mão dessa aluna ali. Então rolou um estresse ali. E no final do episódio ele fala que ela não pode falar com ele daquela maneira, que ele meio que pode acabar com ela. Ele não fez nada muito errado ainda, mas eu acho que o Dr. Ken, ele tá caminhando ali pra fazer alguma coisa muito errada, pra cometer assim um erro bem irreversível, porque ele entrega os pacientes na mão
de aluno, então a gente não sabe o que tá por vir, porque talvez algum dos alunos dele façam besteira ali e ele consiga se safar ali por conta de ser o melhor médico, por ser o médico que dá mais dinheiro pro hospital. Então talvez Red Rock ali proteja ele e prejudique o paciente futuramente, né? Eu não sei, vamos esperar pra ver, mas eu acho que é mais ou menos por aí que tá se encaminhando essa questão do Ken ser tão mau caráter, ser tão interesseiro. A gente tem também a amiga da menina ali, a Dako, que ela volta ali pro hospital para poder fazer todo o acompanhamento ali da gravidez dela e também para convidar a mina para ser madrinha do bebê dela e para ficar ali meio responsável pela criança no caso da Dako ter câncer de novo e acabar falecendo. E fica toda aquela questão porque a mina, ela não tem a menor habilidade com criança, ela não gosta de criança, ela tem todo aquele trauma de ter perdido as irmãs dela. Então ela meio que não quer ficar com essa responsabilidade pra ela, mas ela acaba mudando de ideia ali depois de ter ali uma conversa com Austin, que ele fala pra ela que ela meio que ela tem que aceitar por amor à amiga dela, por amor a Dako. Então é mais uma coisa assim, aceita, não porque você quer, porque você é louca por ter um filho, mas aceita por ela, por estar, porque ela é a sua família, porque você precisa apoiar ela. Foi mais ou menos isso que ele falou pra ela ali. E isso depois dele ter contado ali pros pais adotivos dele que ele encontrou com o pai biológico dele, que ele teve que operar ele, e que ele não estava interessado ali em em conhecer a mãe biológica dele. Só que a mãe adotiva dele ele fez esse gesto pra ele, meio que liberou ele, falou que ele poderia conhecer a mãe dele, a mãe biológica, que não teria nenhum problema. Então ela meio que liberou ele. E foi por isso, mais ou menos, que ele falou isso pra mina, que ele incentivou a mina ali a aceitar ser a madrinha do bebê da Dako e cuidar dessa criança no caso dela morrer. E assim, acho que a parte mais interessante assim do episódio, que provavelmente vai ter um desenvolvimento mais pra frente ali, é que o Conrad descobriu mais ou menos o que aconteceu com a Jessie, que todos os pacientes de diálise que morreram, eles estavam tomando um medicamento, então esse medicamento ele causaria mortes, e ele viu isso ali na papelada no que ele estava investigando. Só que quando ele foi tentar ver ali quais os pacientes estavam recebendo esse medicamento, fazer uma pesquisa mais aprofundada, ele não conseguiu. Então eles conversaram ali com a médica responsável e ela falou que eles não conseguiriam ter acesso a esses prontuários, a essa documentação. Ele não conseguiria ter acesso a esses pacientes que estavam recebendo esse medicamento. Ele tenta ali invadir o sistema para poder ter acesso a esse prontuário dos pacientes. Só que a Nick fala que ele não pode fazer isso porque se ele fizer aquilo ali, ele vai ficar marcado, ele vai se prejudicar. E num primeiro momento ele até desiste. Só que depois de tudo que aconteceu durante o episódio, ele resolve fazer aquilo ali sozinho, porque ele ia fazer aquela invasão, ele ia ver aquilo ali com a Nick, então ele resolveu fazer sozinho para que ela não se prejudicasse. Então a cena no final do episódio foi essa, foi ele ali entrando ali no sistema, só que não mostrou se ele realmente abriu aquele arquivo, então a gente não sabe se ele tá muito ferrado por fazer aquilo ali ou não.
porque nessa temporada o Conde tá passando bastante dos limites, ele tá fazendo bastante coisa, assim, que pode prejudicar ele bastante. Então é esperar pra ver o estrago que aquilo ali pode causar. E a mesma coisa o Devon, porque no final do episódio a gente descobre que não era o piloto, que ele liberou ali, que tava bêbado. Não era o piloto que tava pilotando lá o avião que bateu. Só que poderia ter sido, né? Mas não era ele voltou ali pro hospital, ele falou que ele até chegou ali no aeroporto, ele viu o que aconteceu e ele queria começar a se tratar ali, porque ele não queria ser aquela pessoa que bateu o avião. Então no final do episódio um piloto vai lá, busca tratamento, e dessa vez o Devon não teve responsabilidade. Mas eu acho que futuramente o Devon ele vai fazer alguma coisa questionável, porque ele tá julgando muito o Conde, ele tá falando demais que ele não é igual a ele, que ele é um outro tipo de médico. Então assim, eu acho que mais pra frente ele vai acabar mordendo a própria língua, porque ele vai acabar fazendo alguma coisa errada. Porque ele fala que o Conde fez tudo do jeito dele, que o Conde segue as próprias regras. Então eu acho que uma hora ele vai fazer besteira. Como ele ia fazer besteira com essa paciente nesse episódio, que ele praticamente tentou segurar a paciente ali na barra. E o Conrad meio que fez ele pensar melhor. Mas eu acho que uma hora o Conrad não vai estar ali do lado dele para orientar ele, porque o Conde ele pode fazer as coisas erradas dele, só que ele ainda é o mentor dele, ele ainda dá os melhores conselhos para ele. Então eu acho que uma hora o Devon vai se ferrar com essa história de ficar criticando o Conrad por qualquer coisa. Bom, gente, esse foi o meu resumo do 5º episódio da 3ª temporada de The Resident. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. E para quem não for inscrito e caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber cada vídeo novo que tiver aqui no canal. E é isso, gente. Até o próximo episódio de The Resident.